Olá, meus queridos, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo aqui em mais um vídeo sobre família, como podemos melhorar. E hoje o tema é muito especial, principalmente para mim, porque nós vamos estar falando sobre crianças. Ai, criança. Essa criançada dá um trabalho, não é mesmo? Mas eu garanto que elas são muito mais fáceis de lidar do que nós adultos. Então, bora lá para esse vídeo que tem muita coisa boa vindo por aí. Então, a principal coisa desse vídeo, eu quero que vocês estejam sempre lembrando é: como que você está? Como que você está cuidando da tua criança interior? Todos nós já fomos criança um dia e elas ainda habitam dentro de nós. Então, muitas vezes nós temos vontade de pular, de dançar, de brincar. Você tem se permitido ter esses momentos prazerosos na vida também? Caso você não tenha, eu te digo hoje, começa a se permitir a também ter algumas atitudes de criança, atitudes boas, de vida, não é verdade? Porque a criança está em pleno desenvolvimento. E é isso o primeiro destaque que eu quero dar neste vídeo. As crianças estão se desenvolvendo. Para nós adultos, as coisas já são naturais, já são banais, já são corriqueiras. Mas para as crianças existe toda uma novidade por aí. Então as crianças, gente, elas estão numa fase muito importante. Elas estão numa fase onde elas confiam nas pessoas. Elas estão numa fase de dependência dos adultos e também de entrega. Elas estão assim prontas para receber amor, carinho. Elas estão humildemente ali para nós. E é isso que é o mais lindo da infância, eu acredito. Toda essa leveza que as crianças carregam, essa vontade de brincar, de se expressar, de conhecer o mundo e a vida. Então, para isso, pessoal, adultos, né, vamos ver como que estão sendo as nossas atitudes diante dessas crianças. Como que nós estamos tratando? Será que nós estamos tendo paciência com nossos pequeninos? Será que nós estamos dando liberdade para eles realmente se desenvolverem com um verdadeiro crescimento? Ou nós simplesmente estamos dando ordem e deixando que eles se virem? Nós precisamos começar a parar e pensar sobre as nossas atitudes. Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Quanto mais a gente passa, né, quanto mais a gente cresce e desenvolve, dependendo das circunstâncias, dependendo de como está o nosso dia a dia, nós vamos desenvolvendo medos, inseguranças, falta de vontade, e isso desencadeia o nosso futuro. Mas calma, o que nós vivemos na infância não determina o nosso futuro, tá certo? Então, se você já é adulto, que ainda tem questões que você traz desde a infância, né, que não foram tratadas ou que não foram bem desenvolvidas, não se preocupe. Busque uma ajuda, né, na terapia, na psicoterapia. Busque ajuda de pessoas que entendam do assunto para poder te orientar, para que você siga, né, um melhor caminho, tá certo? Então, o nosso passado não determina o nosso futuro. Porém, no nosso presente, nós precisamos ter novos comportamentos, novas atitudes para que o nosso futuro seja melhor, tá certo? Então, fica aí a minha dica para os adultos também. Mas voltando para as crianças, se a gente tem uma criança de 1, 2 aninhos ali que está começando a andar, está começando a falar, né? Já fala, né? Já anda, né? Mas assim, tem já uma energia e uma mobilidade maior e a gente coloca ela em cima de algum lugar e fala assim: vem no colo, pula. Ela vai se jogar de todo o seu coração, com toda a sua força, sem pensar muito no perigo, né? Muitas vezes a gente não precisa nem pedir para a criança pular, que ela já está saltando, né? Se você, em outro momento,
pede essa mesma ação da criança para alguém que já tem lá pelos seus 4, 5 aninhos, ela pode ser que ela fique já mais receosa. Por quê? Porque essa criança já aprendeu mais sobre o que é certo, o que é errado, sobre o que machuca e o que não machuca. Então essa criança, ela já está um pouquinho mais receosa. E assim, consequentemente. Então que nós possamos ser adultos que potencializam essas crianças, que ensinam elas o que pode, o que não pode, mas também com alegria, com entusiasmo, com vontade de que essa criança se desenvolva na melhor forma possível, tá certo? Então, o primeiro destaque desse vídeo é entender que a criança está em pleno desenvolvimento. Segundo, as crianças precisam de horários organizadores. Isso traz disciplina, isso traz um contexto para as crianças e elas conseguem também se organizar e se entender melhor. Então a criança precisa ter horário para comer, precisa ter horário para acordar, para dormir, para se arrumar, né? Tomar um banho, escovar os dentes. Isso ajuda a criança a criar também disciplina, bons hábitos e também entender como é que funciona, né, o nosso contexto. Então, adultos, é muito importante que você não trate as crianças de acordo com o teu humor, tá certo? Então, aquilo que é certo precisa ser feito, porque senão nós acabamos com a nossa própria atitude desenvolvendo uma birra da criança, desenvolvendo um descontrole emocional da criança. Por quê? Por exemplo, se a criança está no horário dela comer e ainda não tem nada pronto para ela comer, com certeza, gente, ela vai se irritar, ela vai querer comida ou vai acabar comendo outra coisa por conta da nossa própria desorganização. Então, adulto, fique muito atento. Geralmente, a desorganização da criança também é uma desorganização do meio adulto em que ela vive, tá certo? Então, vamos ponderar aí o que é da criança e o que é nosso, tá certo? Vamos fazer essa organização aí para elas. Então, avós, né, que ficam com as crianças ou babás, pessoas aí fora o pai e a mãe, por favor, que vocês também tenham esse olhar para as crianças e esse cuidado. E outra coisa, falando um pouquinho sobre a internet, né, sobre essa liberdade que as crianças estão tendo em vídeos, em jogos, por favor, pais, vocês precisam colocar horários para essas crianças estarem em contato com a internet. E principalmente saber o conteúdo que essa criança está vendo. Entenda que o cérebro da criança ainda não está formado totalmente. Então, muita informações desnecessárias para a idade que a criança está pode ser muito prejudicial, não só para o desenvolvimento emocional da criança, mas também para o desenvolvimento biológico e integral dessa criança, tá certo? Então, muita atenção para o conteúdo do que a criança está vendo e também do horário que a criança está ficando, né, envolvida aí com os meios eletrônicos, meios de comunicação e tudo mais, tá certo? Vamos cuidar de nossas crianças. O não, os limites também são proteção, mas nós adultos também temos que entender quais momentos eles devem ser impostos para as crianças e quais momentos nós podemos ter outras formas de ensiná-las, tá certo? E aí, o terceiro aspecto muito importante, o terceiro destaque desse vídeo é: fale sobre as emoções. Fale sobre os sentimentos para a tua criança. E aí eu pergunto, como você, adulto, lida com os teus sentimentos e com as tuas emoções? Pessoal, isso é muito importante, porque nós temos aí muitos adultos confusos
sobre as suas emoções e sem saber o que fazer com as suas emoções. Então preste muita atenção. O nosso cérebro, ele é dividido em hemisfério direito e esquerdo, certo? Cada um desse hemisfério é responsável pela emoção e pela razão. Para nós sermos saudáveis e deixar as nossas crianças mais saudáveis emocionalmente, é necessário fazer uma integração entre razão e emoção. E como que nós fazemos isso? Através das histórias, através das nossas falas. Então é muito importante que nós nos conectemos com as emoções das crianças e também possamos mostrar a realidade para elas. Então, por exemplo, se uma criança está chorando, se uma criança perdeu um brinquedo, quebrou um brinquedo, ao invés de nós brigarmos com a criança, vamos falar com a criança sobre o sentimento que emergiu nessa situação. Vamos contar para a criança uma história que nós também já passamos. Vamos contar para a criança como foi essa situação, caso a gente tenha visto o que aconteceu, a criança quebrando o brinquedo, ou caindo, ou brigando com o amiguinho. Vamos sintonizar a criança, né, com as emoções e também com a realidade, não é verdade? Eu tô até aqui lembrando de uma situação, uma vez eu fiz um trabalho em algumas creches já, e certa vez eu cheguei na salinha e vieram duas crianças, né? Geralmente a idade é até 4 aninhos, né, na creche, então se eu não me engano era uma turminha de 3 aninhos ali, e aí duas crianças vieram correndo para me abraçar. Só que aconteceu, sem querer, elas trombaram e caíram, né? E aí uma delas começou a chorar e começou a falar que foi a outra que tinha empurrado, né? E aí eu, olhando para elas, expliquei que estava tudo bem e que eu estava muito feliz que elas tinham vindo para me abraçar, né? Mas que eu vi o que aconteceu e eu vi que foi sem querer. Então eu expliquei para elas na mesma altura, né? Me coloquei de joelhos, falei com as duas, trouxe as duas crianças para perto de mim e aí uma já sorriu para a outra. Então todo aquele chororô que ia começar já foi sanado, porque eu me conectei com elas e expliquei aquela situação porque eu tinha visto. Então quando eu falo para contar histórias, é a realidade, mas também lembrando que as histórias infantis são muito importantes para as crianças. Então tenha o hábito de contar histórias para sua criança, de ler junto com a sua criança, desenvolva a leitura, desenvolva habilidades das crianças, que é muito importante. Nessa fase de desenvolvimento é a fase que a criança mais vai aprender, porque o cérebro dela está pronto para receber as informações. Por isso, vamos cuidar de nossas crianças, das informações que nós estamos dando para elas e principalmente de como nós estamos nos conectando com elas. Olhe nos olhos da sua criança, mude o tom de voz se for necessário, faça com que o seu corpo diga coisas para sua criança também, que você está ali com ela, que você vai falar não quando necessário, mas que você também vai ser um grande potencializador e cuidador dessa vida que está em formação, tá certo? Esses são os 3 principais destaques que eu queria dar nesse vídeo para vocês, mas também vou presentear vocês com um bordão que eu fiz com as minhas priminhas, então vocês vão poder fazer com as crianças de vocês também. Então, para a gente encerrar esse vídeo, eu vou ensinar esse bordão para vocês, mas antes eu vou estar lendo um versículo que está lá em Mateus 19:14. Jesus, porém, disse: deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, porque o reino do céu é dos que são como elas. E depois de lhes impor as mãos, partiu dali, né? Então eu acabei lendo o 14 e o 15. Isso significa que as crianças estão prontas para aprender, que as crianças têm humildade suficiente para nos pedir ajuda e que elas são dependentes de nós. Então que nós também possamos ser dependentes de Deus e aprender mais sobre o reino do céu, tá certo?
Então, o bordão é o seguinte: eu tenho duas priminhas que moram em outro estado, ou seja, moram longe de mim e que a gente se vê muito pouco. Então, são duas irmãzinhas, né, que são minhas primas. E a mais velha acabou de completar 4 aninhos e a mais nova vai completar 2 anos. Então, a mais nova, ela ainda tem dificuldade de assimilar algumas coisas por conta da idade. A mais velha já lembra bem da gente. É até interessante quando a gente vai se encontrando, né? Eu vou percebendo exatamente as fases que elas estão. Então, há um tempo atrás, a mais velha, toda vez que chegava, a gente tinha que voltar a se apresentar e ter toda, né, aquela paciência para ela confiar na gente. Mas agora ela já lembra em foto, ela já sabe até os nossos objetos, né? O celular de quem é o celular de quem é a bolsa de quem. Gente, é uma graça, né? Então que a gente possa sempre observar as crianças e aprender muito com elas também. E aí a pequenininha ainda está em desenvolvimento, né? Mas ela tá bem esperta também devido que ela imita muito a irmã mais velha, né? E aí eu um dia olhando pra pequenininha, pra menorzinha, pensei, ai, ela tem que lembrar de mim nas próximas férias, né? Pensando assim, o que eu poderia fazer pra ela lembrar. E aí, eu olhando pra ela, ai, me veio assim uma ideia, né? Que foi de falar assim pra ela: eu te amo um tantão assim. Gente, foi tão lindo e é tão lindo porque ela ficou vidrada em mim e depois que eu terminei, o sorriso dela tava de orelha a orelha. E aí eu fui fazendo várias vezes pra ela e ela termina a frase. E aí quando ela termina a frase, eu abraço ela, eu aperto ela e aí que ela gostou mais ainda, né? Então o que eu fiz? Eu conectei com ela, falando de todo o meu amor para ela. Eu fiz gestos para ela assimilar mais ainda e eu ainda mudei o meu tom de voz e fiz um gesto no final de apertar, de amassar. Então agora fica muito mais fácil para ela assimilar quem eu sou. Então já mandei vídeo para ela fazendo isso e a mais velha também ama, porque daí eu ensinei as duas. E acabou virando um bordão de toda a minha família. Meu tio até falou para mim: ai, Rê, você tem que começar os seus vídeos com o seu bordão, com as menininhas, porque elas amam, né? Então vamos fazer todos juntos para encerrar esse vídeo com esse bordão. E a partir desse vídeo, toda vez que eu fizer, vocês já vão entender o porquê, tá certo? Então, vamos lá. Eu te amo um tantão assim. Ai, eu queria que elas estivessem aqui pra me amassar, apertar. Mas Deus é muito bom e nos conecta, né, a pessoas importantes para as nossas vidas. Então é isso, pessoal. Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado. Desfrutem das suas crianças. Sejam pessoas responsáveis por vidas que estão crescendo e estamos todos aí para aprender com elas e também ensinar. Que Deus abençoe infinitamente mais e toda a sua família. Tchau!